Sejam confortados, protegidos, abençoados por Deus. Rosângela Maria, do bairro São Silvestre, Maringá. Alzira Silva Meira, bairro Rebouças, aqui em Curitiba. Rosa Lara Santos, bairro Santa Helena, em Colombo. Catarina Ambrósio, do bairro Califórnia, Araucária. Sétimo dia de Davi Gembaroski. Quem são os familiares? Levanta. E sétimo dia também de Ivan Lucas. Familiares de Ivan, por favor. Não, estão aqui no cantinho. Também sufrágio por Zilda Dias. Também temos aqui em nosso meio um casal comemorando 36 anos de matrimônio. Maria Hilda e Davi Queiroz. Quem são? Estão aqui bem à minha frente. Ó Deus, que abris as portas do reino dos céus aos que renasceram pela água e pelo Espírito Santo, aumentai em vossos filhos e filhas a graça que lhes destes, para que, purificados de todo pecado, obtenham os bens que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Atentos, acompanhemos agora a liturgia da palavra. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Estevão disse ao povo, aos anciãos e aos doutores da lei: homens de cabeça dura, insensíveis e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resististes ao Espírito Santo, e como vossos pais agiram, assim fazeis vós. A qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram aqueles que anunciavam a vinda do justo, do qual agora vós vos tornastes traidores e assassinos. Vós recebestes a lei por meio de anjos e não a observastes. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão clamou, dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Dobrando os joelhos, gritou com voz forte: Senhor, não os condenes por este pecado. E ao dizer isto, morreu. Saulo era um dos que aprovavam a execução de Estevão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com alegria, aclamemos o Santo Evangelho com o canto Como São Belos, número 12. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia Ele vive.
esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentem-se, por gentileza. Caríssimos irmãos e irmãs que estão em casa, acompanhando esta semana o desenvolver desta nova lição, do reconhecimento quem é Jesus. Domingo éramos chamados a ver Jesus ressuscitado e professar a fé como o discípulo amado de Jesus. É o Senhor. Nesta semana nós devemos então empreender uma jornada de uma nova identificação da nossa vida e da nossa fé, de sermos como ou identificados discípulos amados de Cristo. Somente o discípulo amado é que reconhece a presença do seu Senhor perto de si. Bom, já desde ontem, mergulhados numa espiritualidade, a multiplicação dos pães, do julgamento e hoje a morte de Estevão, nós podemos perceber que o reconhecimento do Senhor não passa apenas por visualizá-lo, ter uma visão ótica. É o Jesus, é o Senhor. Não passa apenas em proferir palavras, porque tua boca pode dizer uma coisa e teu coração ditar outra. É o Senhor, mas não se vive realmente a dimensão do senhorio. Jesus é o meu Rei e Senhor. Será que realmente aquilo que professamos com a boca parte do coração e do entendimento feito pela mente? Quem é o Senhor para ti? Após a multiplicação dos pães, a multidão ainda requer de Jesus alguns sinais, quer mais sinais. Mas Cristo é o próprio sinal de Deus. Agora, o que conflita em nós vem do fato de muitas vezes querermos sinais terrenos para alimentar anseios meramente terrenos, passageiros. O Evangelho nos fala que, Senhor, então dá-nos sempre deste pão, mas Ele já nos deu. Ele é o pão vivo descido do céu. Ele é a Eucaristia que alimenta o novo povo de Deus, constituído pelo batismo. Senhores e senhoras, cada um de nós foi constituído membro do povo de Deus através do sacramento do batismo, que abriu-nos a porta para uma nova realidade. E esta realidade chama-se vida eterna. E esta realidade vai sendo alimentada pela Eucaristia. Precisamos redescobrir o valor real
deste pão do céu, a Eucaristia. Bom, ao longo da nossa caminhada, da nossa jornada aí fora, aqui dentro da igreja está tudo apaziguado, mas lá fora, quando você sai dessa porta, para fora, desce a rampa do santuário, você já encontra um terminal cheio de gente, já sobe esta rua aí perto, vai para a avenida, vai para o centro, vai para a tua casa, e é ali que você encontra as reais necessidades da tua vida. E quando você ora, você pede o que para Deus? Um pão que sacia a tua fome terrena, ou um pão que te abre a perspectiva da eternidade? Tem muitos cristãos aqui e por aí que estão pedindo alimento das coisas terrenas, para alimentar o anseio terreno. Mas não é esse o pedido que deve ser feito a Jesus, porque o alimento verdadeiro já nos foi dado, e nós católicos estamos falhando com uma coisa muito importante. Se está aumentando o número de cristãos perdidos, é porque nós nos calamos. Quando Jesus estava entrando em Jerusalém, naquele dia de Ramos, os fariseus diziam: manda seus discípulos calarem a boca. Se eles calarem, as pedras falarão. Nós católicos estamos há muito tempo de bico calado. Nós temos medo de falar do Evangelho, ou medo ou desconhecimento. Se nós não conhecemos, caímos na ignorância. A ignorância é atrevida, e a ignorância nos leva por caminhos que nós nem ao menos sabemos se vai dar certo. Católicos, despertem para a fé. Despertar a fé não é acordar de manhã e espreguiçar. Pronto, acordei. Mas é pegar a tua fé e estudá-la, aprofundá-la. Você conhece bem a tua igreja, você conhece bem a palavra de Deus, você tem uma vida íntima com a Eucaristia e com os sacramentos que a igreja te oferece. Se estão calados, talvez não conheçam muito. Precisamos ser cristãos atrevidos, mas no sentido da sapiência, a exemplo de Santo Estevão. Santo Estevão estava sendo apedrejado e o homem estava lá falando, testemunhando Jesus Cristo. Na hora H, nós católicos de hoje em dia, quando vier a primeira pedrada, baixamos a guarda e saímos correndo. O mundo não precisa desse tipo de cristão. O mundo precisa de cristão que está levando pedrada no rosto, mas está lá, é cristão atrevido. Cadê o nosso atrevimento? Nós estamos deixando um tal pastor Feliciano falar porcaria, e nós estamos deixando entrar porcaria no jornal, na TV, na internet, em nossas casas. Está errado. Cadê os católicos que receberam o Evangelho de Cristo para promulgá-lo? Cristo é o alimento. Muitas questões abertas neste mundo estão sem respostas, porque nós estamos negando respostas. É necessário levantar ondas pela fé e pelo Espírito Santo. Santo Estevão levantou uma onda. É claro, mexeu com o vespeiro. Foi morto. Mas gerou o plantio das sementes. E, por incrível que pareça, uma semente caiu no coração de Saulo, que estava lá provando a morte de Estevão. Você pode morrer. É necessário que o trigo caia na terra e morra. Mas a tua morte gerará vida. E foi isso que aconteceu com inúmeros mártires.
É necessário, irmãos e irmãs, cultivar a fome pelo pão do céu. Você tem fome da Eucaristia? É necessário tomar a decisão certa entre o passageiro e o eterno. Aí, depois que Jesus realizou a multiplicação dos pães, ainda vieram perguntar: que sinal realizas para que possamos crer em ti? É como se nós disséssemos hoje: o padre está falando que nós devemos dar a cara a tapa, levar pedradas, mas o que é que eu ganho com isso? É ou não é? O que é que eu ganho ser padre? O que é que você ganha de estar aqui na missa? A irmã religiosa que está aqui, o que é que a senhora está ganhando com isto? Mas esta não é a pergunta de um cristão, não. Porque você já foi alcançado pela graça de Deus. O sinal já nos foi dado. Que sinal fazes para crermos e vermos? Pai, Jesus é o sinal do Pai. A Eucaristia, esta via de mão dupla. Jesus se dá a nós como pão descido dos céus. E nós, nas mãos do Pai, entregamos o nosso espírito, como diz o Salmo 30 que nós não cantamos hoje. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ou como diz Santo Estevão na hora de sua morte: Pai, receba o meu espírito. Esta é a nossa dinâmica espiritual. Esta é a nossa dinâmica social de fé. Caríssimos, que Deus nosso Senhor sempre esteja no encalço dos senhores e de mim também, para que nunca deixemos a nossa fé desmoronar nem enfraquecer, mas que nós, a partir de agora, sejamos cristãos atrevidos, tenhamos o atrevimento de falar do Evangelho, falar com propriedade, que nós vamos ser indagados e deveremos saber dar as respostas à altura. Vamos ficar em pé então? E vamos juntos realizar mais uma vez a nossa profissão de fé, para que o mundo todo creia e veja que Jesus é o sinal de Deus nosso Pai. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, aprendamos a elevar a Deus as nossas preces da maneira como convém. Por isso, com muita humildade, apresentemos as nossas preces ao Senhor. Ao final de cada prece, rezemos: Senhor, dai-nos a graça de partilhar. Senhor, dai-nos a graça de partilhar. Para que a Igreja seja sempre o exemplo vivo de doação, de amor ao próximo, rezemos: Senhor, dai-nos a graça de partilhar. Para que o dízimo seja assumido pelos fiéis como compromisso de vida, como expressão de fé e como desejo de aprofundar-se na experiência de Deus, rezemos: Senhor, dai-nos a graça de partilhar. Para aqueles que sofrem em seus leitos de dor, sintam no amor de Deus a esperança e pela nossa solidariedade a ajuda fraterna. Senhor, dai-nos a graça de partilhar. Senhor, dai-nos a graça de partilhar. Façamos agora a oração do dizimista no papel que todos receberam no início da missa. Receba, Senhor, minha oferta. Não é uma esmola, porque não sois mendigo. Não é uma contribuição, porque não precisais. Não é resto que me sobra o que vos ofereço. Esta importância, Senhor,
é o meu reconhecimento e o meu amor. Pois se tenho, é porque tu me destes. Representa a minha gratidão, pois sois meu Senhor, a quem apresento o fruto do meu trabalho. Amém. Juntamente com o pão e o vinho que serão consagrados e transformados no corpo e sangue de Jesus Cristo, façamos a nossa oferta material enquanto cantamos é o dízimo, Senhor. Gratidão ao Criador, compromisso na igreja, é o dízimo, Senhor, que nos mostra com certeza. Gratidão ao Criador, compromisso na igreja. Nada me falta em meu caminhar. O Senhor abençoa quem aprendeu a partilhar. O Senhor abençoa quem aprendeu a partilhar. É o dízimo, Senhor, que nos mostra com certeza. Gratidão ao Criador, compromisso na igreja, é o dízimo, Senhor, que nos mostra com certeza. Gratidão ao Criador, compromisso na igreja. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba